Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui mais uma vez para compartilhar outra devocional para que vocês possam aprender um pouco mais sobre Deus, um pouco mais sobre a Bíblia. Então, vamos lá para a nossa história? Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos ouvir a história de Davi e Golias. Um dia, o jovem Davi estava cuidando das ovelhas quando ouviu seu pai chamar. Pegue este pão e este queijo e leve para os seus irmãos, ele pediu ao jovem. Os 3 irmãos mais velhos de Davi estavam lutando no exército do rei Saul. Davi pegou o pacote e partiu. O exército do rei Saul estava acampado em uma encosta, e na outra encosta estava acampado o exército filisteu. Era uma cena incrível. Davi procurou entre as linhas de soldado de Saul. Ele logo encontrou os seus 3 irmãos. Foi quando um soldado gigantesco avançou do exército filisteu. Ele era tão alto, que se erguia por sobre todos os outros. Ele falou: Eu sou Golias, alto e poderoso. Quem é corajoso o suficiente para lutar comigo? Nenhum dos soldados do rei Saul respondeu. Todos estavam apavorados. Os soldados conversaram entre si. O rei dará um grande prêmio para aquele que derrotar o poderoso gigante Golias. O que está acontecendo? Perguntou o jovem Davi aos seus irmãos. Não tem nada a ver com você, eles responderam. Você é apenas um garoto. Vá para casa cuidar das ovelhas. Mas Davi não foi para casa. Ele foi ver o rei Saul em sua tenda. Eu lutarei contra o gigante, disse Davi. Eu matei um leão e um urso que tentaram atacar minhas ovelhas. Não fiquei com medo porque Deus cuidou de mim, continuou ele. Mas você é somente um garoto e ele é um gigante poderoso, disse o rei. Mesmo assim, o rei Saul deu a Davi um escudo, uma armadura e uma espada. Davi vestiu a armadura, mas ela era muito grande. Então tentou andar pela tenda. Eu não posso vestir isso. Eu não estou acostumado com essa roupa, ele disse. Por fim, tirou a armadura. Então Davi pegou sua funda e a sua bolsa e foi até o rio. Lá ele encontrou 5 pedras e guardou elas numa sacola. Eu só precisei de uma funda para lutar contra o leão e o urso. Deus cuidará de mim, ele pensou. Davi foi ao encontro de Golias. O gigante se virou para ele e exclamou: Eu sou Golias, alto e forte. Escute o que vou perguntar. Quem é corajoso o suficiente para me enfrentar? Eu sou, respondeu Davi. Você lutará comigo com este cajado? Desdenhou Golias. Golias estava nervoso. Ele foi em direção a Davi. Davi pegou uma pedra na sacola e posicionou na funda. O gigante ergueu a sua espada e Davi atirou a pedra pelo ar. A pedra acertou bem no meio da testa de Golias e ele caiu no chão. Pum! O exército do rei Saul vibrou. O poderoso Golias está morto! Eles comemoraram. O exército filisteu fugiu, perseguido pelos soldados do rei Saul. O jovem Davi tornou-se um herói. Sempre legal ouvir a história de Davi e Golias, não é, crianças? É uma história que a gente já conhece bem, já ouvimos muitas vezes, mas ainda assim nós aprendemos muito com essa história. Deus nos ensina muito com ela. E eu queria ler com vocês alguns versículos aqui para que a gente possa refletir um pouco sobre essa história e ver o que Deus tem para nos dizer. Esses versículos estão em primeiro livro de Samuel, capítulo 17, dos versos 45 a 47, quando Davi encontra com Golias. E diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel.
saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará nas nossas mãos. Nesses versículos aqui, Davi está dizendo que Golias seria derrotado porque Deus, o Deus de Israel, derrotaria ele. Então todo mundo conheceria que existe um Deus verdadeiro e poderoso. Por isso que Davi foi para a luta contra Golias, porque Golias estava desafiando a Deus. E o que a gente pode aprender com essa história é que nós, na verdade, a gente é muito mais parecido com os israelitas e com o rei Saul do que com Davi. Muitas vezes nós temos medo das lutas que a gente tem para enfrentar. Nós temos muita dificuldade com tudo isso. E a gente precisa que alguém vença a luta por nós. E essa é a história que a gente aprende e que nos faz lembrar de Jesus. Porque nós não conseguimos vencer o pecado, mas Jesus venceu por nós. Jesus morreu na cruz por nós, ele venceu a luta que a gente não podia vencer, e assim todo mundo pode conhecer que Deus existe e que Deus salva aqueles que confiam nele. Então que a gente possa aprender com essa história a confiar naquele que pode nos salvar, a confiar naquele que pode vencer as nossas lutas, que é Jesus Cristo. Ainda que sejam lutas contra gigantes, contra coisas que a gente não acha que pode vencer. Deus, ele vence as nossas lutas por nós, assim como ele venceu a luta pelo povo de Israel. A gente só precisa confiar em Jesus, igual eles confiaram que Deus os libertaria por meio de Davi. Tá bom, crianças? Deus abençoe vocês.